Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer um caminho aqui no meu jardim, mas tá chovendo. Agora parou um pouquinho, mas o chão tá bem molhado, então vai ficar pro próximo vídeo. Então aguardem aí. Hoje eu vou mostrar 10 flores lindas que eu tenho aqui no meu jardim e que estão super floridas, gente. Olha só, o Jasmim Carolina tá muito bonito, tá iluminando aqui o jardim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Então eu quero começar pelo jasmim amarelo. Olha só, gente, o jasmim amarelo ele tá muito bonitinho. É uma trepadeira de flores assim bem delicadinhas e perfumada. Olha só, um cheirinho bem gostoso. Vou virar a câmera para mostrar para vocês. O Jasmim Carolina, né? Ele tá aqui no meu pergolado e eu quero fazer esse caminho aqui, gente, ó. Mas hoje não dá porque tá chovendo, né? Então no próximo vídeo eu quero fazer esse caminho com vocês e plantar duas flores bem lindas que eu comprei. Mas quero esperar parar de chover, né? Então o jasmim amarelo tá muito bonitinho, gente. O jasmim Carolina, né? O jasmim amarelo. Eu tenho o jasmim amarelo também que eu quero mostrar pra vocês. Olha só como tá engraçadinho, gente. Tá bem carregadinho de flores e carregadinho de botões. Ele nunca teve assim tão cheio de botões, olha só. Que lindinho que tá. É uma florzinha amarelinha bem delicada, pequena, né? Perfumada, assim, com leve perfume. Ele é nativo dos Estados Unidos, do estado da Carolina, né? Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Por isso que ele recebe esse nome de Jasmim Carolina. Olha só como tá carregadinho de botões. Os beija-flores estão rodeando aqui. Tá lindo, lindo, gente. Isso aqui é uma trepadeira, né? Que dá uns galinhos, assim, fininhos, assim, bem delicados. Um cipózinho, né? E tem as folhas bem delicadas também. Pode alcançar em torno de 6 metros de comprimento, que vai bem tanto, assim, a meia sombra quanto a sol pleno. Esse meu aqui, durante a primavera e verão, ele pega meia sombra, porque ele fica embaixo da bougainville que eu cultivo aqui em cima, ó. Como agora eu podei a bougainville, né? Então ele tá pegando sol pleno, mas é uma planta que vai bem tanto a sol pleno quanto na meia sombra. E fica muito bonitinho. Ele fica, no inverno ele fica com as folhas assim meio manchadinhas de vermelho, né? Mas durante a primavera e verão volta ao normal. Eu acredito que seja por causa do frio. Que deu uns dias bem frio aqui, né? Eu moro em Santa Catarina. Então o outono e inverno aqui é bem frio. Tá muito engraçadinha, né? O que vocês acham dessa florzinha? Acho muito bonitinha, muito delicada. Fica muito bonita para você cultivar assim numa treliça, ao redor de uma porta, num arco, né? Porque é uma planta bem delicada. Não é uma planta que tem um crescimento muito vigoroso, que ocupa muito espaço, né? Ela fica assim enfeitando com esse formato assim bem delicadinho, bem bonitinho. O que vocês acham dessa florzinha? Vocês gostaram dela? Eu acho lindinha, amo bastante. Pois é, gente, começou a chover essa noite, eu esqueci os estofados na rua, né, molhou tudo. Depois eu vou tirar, porque eu não costumo deixar na chuva, né, mas às vezes eu esqueço. Mas não tem problema, já teve outras vezes, né, que eu acabei esquecendo, então não tem problema. É só secar, né. Mas molhou tudo, gente, ficou tudo molhado. Esse tecido aqui é um tecido mais impermeável. Mas mesmo assim tem que tirar, né? Aqui a flor de Natal tá super bonita. Ela é conhecida também como bico de papagaio. Ainda tá bem bonita. Vai durar aqui o inverno todo. E amigos, aqui, essa florzinha aqui, meus amigos, olha só. Esse aqui é o jasmim dos poetas. Eu tenho bastante jasmim aqui no meu jardim, né? Depois eu quero mostrar outro jasmim pra vocês. O jasmim dos poetas tá carregadinho de botões. Agora dá pra ver melhor. Eu mostrei em outro vídeo pra vocês, mas não dava pra ver tão bem, né? Os botões. Mas olha só, tá carregadinho. Vai ficar lindo isso aqui. Vai ficar muito bonito. Vai encher de flores brancas, né? Com os botões cor-de-rosa. Super perfumados. Bem aqui do ladinho do Jasmim Carolina. Então agora eu quero mostrar a segunda flor pra vocês. Olha só como o jardim tá florido, gente. Depois eu quero mostrar aquela azaleia que tá lá atrás, que tá ficando linda.
super florida. Eu quero mostrar pra vocês agora o jasmim amarelo. Eu até tirei uma florzinha do jasmim carolina para comparar, né? O jasmim carolina, ele tem esse nome, mas ele não é um jasmim. Agora o jasmim amarelo, ele faz parte sim dos jasmins. Olha só, a florzinha é um pouquinho menor. O ano passado, gente, eu senti perfume nessa florzinha, agora eu não tô sentindo. O ano passado eu senti um leve perfume nessa florzinha aqui. Agora esse ano eu não tô sentindo não. O perfume então é bem delicado, né? Olha só o tamanho. Esse aqui é o jasmim carolina, que é conhecido popularmente como jasmim carolina e não é jasmim. Esse aqui é um jasmim. Esse aqui é o jasmim amarelo. Eu vou deixar o nome científico deles escritinho aqui embaixo pra vocês. Então esse aqui geralmente é a florzinha dobrada. Tem outra flor, outro miolinho aqui no meio, né? Essas aqui não estão. Mas o ano passado deu algumas flores que elas eram dobradinhas. Essas aqui no momento não estão dobradinhas. Mas é um pouquinho menor, né? Olha só, bem menor. Mas muito bonitinha, né, gente? Esse aqui ele é um arbusto escandente. Eu vou mostrar o pezinho deles pra vocês. Aqui vai sair mais, ó. Tá nascendo um novo botãozinho ali, novos botõezinhos. Então essa plantinha aqui, ele é um arbusto escandente que pode alcançar uns 2,5 metros, né, os seus ramos. Pode ser conduzido também como trepadeira, né, se você apoiar direitinho. E assim um arbusto, né, que você pode fazer uma cerca viva. Então as flores é para sair aqui, ó, os botõezinhos. O ano passado não floresceu muito. Aqui, ó, é para sair ali um botãozinho novo. O ano passado não floresceu muito, vamos ver esse ano, né, começou a floração agora. A flor é super bonitinha também. Tem um leve perfume. Ano passado, como eu falei pra vocês, eu senti o perfume, mas agora eu vim cheirar e não senti nada. Então, tá sendo cultivado aqui na meia sombra. É uma planta que pode ser cultivada tanto a meia sombra quanto a sol pleno. Só que eu notei que como ela tá aqui na meia sombra, o florescimento dela não é tão intenso. Ela floresce pouco, gente. Vamos ver esse ano, né? O ano passado floresceu bem pouco. Vamos ver esse ano como é que ela vai se comportar. Mas essa minha aqui tá na meia sombra. Agora no outono e inverno ela pega bem pouco sol, mas durante a primavera e verão ela pega um pouco mais de sol. Mas sempre com intensa claridade, né? Tem bastante claridade, mas pouco sol. Ela tá numa meia sombra. No momento tem só aquelas florzinhas ali, ó. Mas é um arbusto super bonito, né? Um arbusto escandente, assim, que tem os ramos bem longos. E tem essas flores amarelas aqui, super bonitinhas. O que vocês acharam do jasmim amarelo? Bonitinho, né? Então eu tenho o jasmim, né? Esse aqui é o jasmim carolina, nome popular, e o jasmim amarelo. E a terceira flor que eu quero mostrar pra vocês são as rosas, gente. O arco aqui de rosa estava bem florido e essa floração ela tá acabando, então eu quero mostrar mais uma vez pra vocês. Pena que hoje tá chovendo, né, mas ainda tem umas rosas aqui bem bonitas. Essa aqui já tá, elas já estão bem velhinhas, né, mas estão bonitas ainda. Esse aqui já tá menorzinho, mas eu tenho umas aqui bem grandes, olha só. Um cacho aqui bem grande, bem bonito de rosas. Deixa eu filmar pro outro lado. A claridade não dá pra... Olha só que lindas. Então já tá acabando a floração, ela deu uma floração bem bonita, apesar da gente estar no inverno. Depois eu quero fazer uma poda mais drástica, né? Chegando a primavera ela vai carregar de rosa, gente. Vai ficar lindo esse arco aqui de rosas. E também saiu uma rosa nova que eu quero mostrar ali pra vocês. Essa minha rosa aqui do arco é a rosa romance. É uma rosa grande, em torno aí de 8 a 10 centímetros, né? O tamanho dela. Olha que bonito que tá. Então, gente, depois da semana que vem eu quero fazer esse caminho aqui com vocês direitinho, vai ficar bem bonito, né? Aos poucos o caminho vai... O caminho não, o jardim vai ficando bonito, né, gente? A gente vai arrumando devagarinho e vai ficando legal. Eu quero mostrar essa rosa aqui pra vocês. Essa rosa aqui, o nome dela é Acapella. E olha que lindo que tá aquela flor ali atrás, gente. Aquela ali é a azaleia. Ela começa a florescer de baixo pra cima, né? Mas em cima tá cheia de botões também, vai ficar bem florida. Tá enchendo de flores. Essa rosa aqui é uma rosa enorme também. Olha só o tamanho, gente, que linda. Linda, linda, né? Essa rosa aqui é a rosa Acapella. Na primavera ela tava bem florida, né? Deu bastante flores.
Mas agora, durante o inverno, ela tá mais devagarzinho, né? Porque é frio também, né? Mas é uma rosa bem grande, bem durável, porque é bem firme, ó, bem durinha. Muito bonita. Ela tem essa parte de baixo das pétalas meia prateada, ó. Que dá esse contraste bem legal, né? Olha ali. Muito bonita. É uma híbrida de chá super perfumada. As rosas híbridas, né? Híbridas de chá são aquelas que dão uma flor, né? Uma flor na ponta do galho. Então, essa flor aqui é uma híbrida de chá, perfumada, muito, muito, muito cheirosa. Então, essa aqui é a capela. O que vocês acharam dela? Linda, né, gente? E a terceira flor que eu quero mostrar pra vocês, né, é a azaleia, que tá super bonita, gente. E atrás dela ali tá a marianinha também. Deixa eu chegar mais pertinho pra mostrar pra vocês. Olha só como tá ficando bonita. Não, e quando as rosas estavam bem floridas ali, bem floridas, né, a cor é bem parecida, então tava dando assim um contraste bem legal entre as rosas e a azaleia. Olha só como é bonita essa flor, gente. Tá bem carregadinha de flores. Olha só. No inverno, essa minha azaleia, ela pega uma meia sombra, mas no verão ela pega sol pleno. Perfeita essa flor, né? Olha só. Tá muito bonita. E ficou bem legal também o contraste dela com a flor marianinha, que tá ali atrás, ó. Depois eu quero mostrar pra vocês, que dá uma florzinha laranja, laranja com amarelo. Então, a azaleia, gente, é uma ótima opção aí para vocês cultivarem no jardim, que floresce, né, durante o inverno, para deixar o inverno florido. E tem uma abelhinha ali, ó. Tem uma abelhinha que veio visitar aqui a florzinha, ajudar na polinização. Então, atrai abelhas também, né? Vocês gostam de azaleia? Eu tenho uma mini azaleia branca que eu quero mostrar para vocês. Depois eu quero mostrar pra vocês, bem bonitinho, que começou a florescer. As azaleias, essas arbustivas aqui, elas gostam de sol pleno. Elas gostam de bastante sol, mas as mini azaleias, gente, elas gostam mais de meia sombra. Depois eu quero mostrar pra vocês. Vamos fazer esse caminho aqui. Olha só como fica a minha muçaenda no inverno. Eu não sei porque agora no inverno ela fica aqui na meia sombra. Muitos comentam aqui no vídeo que a muçaenda não cai as folhas, né? Mas a minha cai todas as folhas, olha só. Fica bem feinha, gente. Mas durante a primavera e verão, ela fica assim bem cheia de flores, muito bonita. Começa a criar folhinhas, né, durante a primavera. E já começa a sair flores, fica bem bonita. Então, deixa eu ver. Eu acho que a quarta flor que eu quero mostrar pra vocês, já é a quarta flor, né? Essa aqui é a marianinha. E ela tá bem carregadinha de flores, gente. Ela também é um arbusto escandente, porque os ramos, eles ficam caídos. Olha só, eu até coloquei um pauzinho aqui pra segurar, porque é uma planta escandente. Então, esses galhos, eles querem, né, ficar encostados no chão. Então, a gente tem que amarrar ela. Então, ela tem essas flores laranja, mas a florzinha, quando ela abre, é amarelinha, gente. Até o botãozinho é amarelinho, ó. Deixa eu mostrar. Ó, um botãozinho amarelinho. E conforme passa os dias, ela vai ficando assim laranjinha. Essa plantinha aqui atrai muitos beija-flores. Então, uma ótima opção aí de alimento para os beija-flores no inverno, né? E floresce numa estação também, né, gente, que tem poucas flores. Principalmente para quem mora em regiões de clima frio como o meu, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. É uma ótima opção aí para ter flores no inverno, né? Para ter, assim, um inverno sempre bem florido e bonito e alimentando os beija-flores, né? Linda essa aqui, né? Essa aqui é a marianinha. O nome popular dela é marianinha. Eu vou deixar o nome científico escrito aqui para vocês. Que dá essas flores aqui bem delicadinhas, né? E bonitinhas. Eu me perdi nas contas, a marianinha já era a quinta flor, né? Essa aqui é a sexta flor, que é uma mini azaleia. Olha só que bonitinha, gente, é branquinha. Mas quando eu comprei ela tinha umas pintinhas rosinha, mas tem umas pintinhas ali bem pequenininha, ó. Meia rosinha, meia vermelha.
E essa aqui, gente, as mini azaleias, elas não gostam de sol pleno. Mesmo eu morando num clima frio, né? A mini azaleia, ela gosta mais de uma meia sombra, assim, com pouco sol, não muito sol. E tá carregadinha de botões. Então aqui no outono e inverno, ela praticamente não pega nada de sol. Pega só intensa claridade, né? Durante a primavera e verão, ela pega um pouco de sol. Olha só. Muito bonitinha, vai carregar de flores ainda. Essa aqui é a ametista, que eu tenho que comprar um vaso pra ela, tá bem bonita. Tá bem saudável, fiz essa mudinha dela há pouco tempo. Eu vou ter que passar ela pra um vaso bonito. E essa aqui é a azaleia, gente. A mini azaleia, né? Super bonitinha. E outro jasmim que eu quero mostrar pra vocês, que começou a florescer aqui. Eu quero montar esses vasinhos com vocês no próximo vídeo. Vou esperar parar de chover. Eu só coloquei aqui dentro, ó. Mas eu comprei esses vasinhos aqui pra gente montar esses vasinhos aqui junto. Essas aqui também são mini azaleias, né? E como essa parte aqui do meu jardim praticamente não pega sol no outono e inverno, então legal de ter flores assim em vaso, gente, que você pode mudar de lugar, né? Aqui durante a primavera e verão até pega mais sol, bastante sol, então não vai ser tão interessante para elas, né? Mas aí eu tiro o vasinho, coloco em outro lugar e coloco outro vasinho de flor aqui. Então ter flores em vaso é bem interessante. E esse aqui que eu quero mostrar para vocês é outro jasmim. Olha só, esse aqui é o jasmim asa de anjo, que é perfumado também. Então a 7ª flor que eu quero mostrar para vocês é o jasmim asa de anjo, que dá flores perfumadas. As flores são brancas e os botões são meio vinho, né? Como ela começou a floração agora, não tá aparecendo bem as cores do botão, mas o botão fica bem vinho. Então abriu essas duas florzinhas agora que eu quero mostrar pra vocês. Esse é um jasmim mesmo, o nome científico dele é Jasminum nitidum. Eu vou deixar escrito aqui, né? Deixar escritinho aqui pra vocês saberem o nome dele. Então eu tenho vários tipos de jasmins aqui no meu jardim e ele tá bem carregadinho de flores, gente, ó. Tá bem cheio de botões já. Carregadinho de flores não, né? Carregadinho de botões. Eu cultivo como um arbusto. Ele é uma planta arbustiva, mas pode ser cultivada como trepadeira, porque pode alcançar em torno de 5, né? Os seus ramos podem alcançar em torno de 5 a 6 metros. É uma planta que pode ser cultivada tanto na meia sombra quanto a sol pleno. Ele tá aqui na meia sombra, não tem desenvolvido pragas, né? Ele se adapta bem aqui na meia sombra. No outono e inverno, praticamente, como eu falei pra vocês, não pega sol, né? Aqui nesse cantinho, fica bem do ladinho da azaleia, aqui da azaleia branca, ó. Então, praticamente, ele não pega sol aqui durante o outono e inverno. E é uma plantinha que floresce bastante, floresce aí durante primavera, verão e outono, né? E estamos agora no inverno e ele ainda tá bem floridinho. Tá cheio de botões para abrir. E é uma planta perfumada, gente, uma ótima opção para você ter aí no jardim. Uma ótima opção, né? Eu amo os jasmins, eu gosto bastante de flores perfumadas no jardim, de deixar um jardim assim bem perfumado. Mas ela não tem um perfume muito forte, né? Como é o jasmim dos poetas, que o perfume ele exala bem longe. Essa aqui, o perfume para você sentir tem que chegar mais pertinho. É como o jasmim Carolina, né? Que tem que chegar assim mais pertinho para sentir o perfume. Mas uma planta aí muito bonita para você ter no jardim. Então, a 8ª flor são petúnias, gente. As petúnias estão bem bonitinhas. Olha como elas estão floridas hoje. Estão bem floridinhas, né? Essas aqui são as flores bem grandes e são perfumadas. Tem um perfume bem bom. Então, elas estão ficando bonitinhas. Tem uma branca, tem essa aqui que é mais roxinha, que já tá velhinha, a flor. Muito bonita. Aqui nesse lado morreu um pezinho, gente. Morreu um. Ficou só um aqui, eu vou ter que plantar outro aqui pra fazer companhia pra esse aqui, ó. Mas muito bonitinha, né, gente? As petúnias são bem bonitas. E aqui é um local bem interessante pra elas, que fica aqui na minha janela, que elas não pegam chuva, né? As petúnias, elas não gostam de muita chuva nas folhas. Então, aqui é um ótimo local pra você cultivar petúnias, né, embaixo da janela, onde não pega chuva. Você pode controlar a umidade, né, do solo delas. Sempre colocar a mão aqui pra ver se tá mais seco, ó. Vou ter que molhar pra ver se tá seca a terra, né. Eu acho que desse lado aqui eu molhei demais, por isso que acabou
acabou morrendo um pezinho. No começo, quando eu plantei elas exigiam mais água, gente. Eu tinha que molhar todo dia. Mas conforme elas foram enraizando, elas não precisaram mais de tanta água. Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? E não molhar muito. Então minhas petúnias estão ficando bem bonitas, estão ficando bem pendentes, né? Tá ficando bem legal. E aqui pega bastante sol também, em dias que dá sol aqui, né? Elas pegam bastante sol. E essa aqui é a lobelia também, que tá bem bonitinha. Olha só, gente, dessa florzinha azulzinha, né? Muito mimosa. Então a nona planta é a lobelia, que dessas flores aqui azuis muito bonitinha e gosta de sol pleno também. Fazia bastante tempo que eu queria essa florzinha aqui no meu jardim, né? Espero que ela fique bem bonita agora durante a primavera e verão, bem cheinha. Muito bonitinha, né, gente? Bem diferente. Então, falta agora eu colocar mais uma petúnia naquele outro vaso ali. Então, uma ótima dica para vocês ter petúnias, né, em floreiras aí na janela, onde elas não peguem chuva. E você pode controlar a umidade da terra certinho, que elas ficam assim bem bonitas. Essa minha aqui tá ficando super bonitinha. O que vocês acharam das petúnias e da lobelia? Lindinhas, né, gente? Olha só o formato dessa flor. Não, tem cada flores, né, lindas, né, de vários formatos, bem diferentes, né? E uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, para os amantes de flores aí, né, que gostam bastante de flores, que é um sonho que eu tenho bastante tempo de ter aqui no meu jardim. Vai chegar algo bem diferente, que eu quero mostrar para vocês, mas é segredo, não vou contar ainda. Não vai ser no próximo vídeo, que no próximo vídeo eu quero fazer esse caminho aqui com vocês e plantar aquelas azaleias lindas ali. E então, mas acredito que no outro vídeo vai ser, sem ser o próximo no outro, né? É algo bem diferente, que eu acho que a maior parte de vocês ainda não conhece, né? No Brasil ainda é pouco utilizado, mas logo, né, vai ser o sonho aí de todo jardineiro, toda pessoa que gosta de flores, porque é muito bonito também, muito bonito, gente. Eu fazia bastante tempo, né, que eu queria ter aqui no meu jardim, então aguardem, que vocês vão conhecer, vocês vão amar, vão gostar bastante mesmo, tá? Sem ser o próximo vídeo no outro, eu acredito que já vai ter chegado e eu vou poder mostrar pra vocês. E a 10ª flor fica aqui nesse cantinho do meu jardim e até caiu com a chuva, gente, ó. Quando acabar, né, terminar a chuva, eu vou ter que arrumar, porque caiu os galhos tudo aqui. Eu seguro ela ali com arame, ó, prendo ela com arame, porque é um arbusto escandente, né? Esse aqui é o coração sangrento, parente da lágrima de Cristo, né? Ela foi uma hibridização feita entre a lágrima de Cristo e o clerodendro vermelho, que surgiu esse aqui, o coração sangrento, que tem uma florzinha no formato de borboleta, que é um arbusto escandente, por isso que eu amarro ele ali, que pode ser cultivado como trepadeira, mas por causa da chuva acabou caindo, ó. Mas tá bonitinho ainda, né? Dá pra mostrar pra vocês. Então, o clerodendro vermelho é uma planta aí que pode ser cultivada meia sombra, quanto a sol pleno, né? E dessas flores aqui, ó, em formato de... Não é clerodendro vermelho, gente, é coração sangrento. Dessas flores aqui em formato de borboletinha, que os beija-flores amam essa flor. Olha só, gente, que bonitinha. Muito bonitinha, né? Então, esse meu coração sangrento aqui, ele floresce agora durante o inverno, né? Durante o outono e inverno. Então, é mais uma opção aí de flor para você ter no seu jardim aí para enfeitar o seu inverno. Na minha cidade aqui eu vejo essa flor florida praticamente o ano inteiro, gente. Mas essa minha aqui, ela floresce mais durante agora o inverno. Muito bonita. Tem as folhas bem verde, né? E a florzinha aí bem vermelhinha, que atrai muitos beija-flores. Então essa é a 10ª flor que eu quero mostrar para vocês, que é um arbusto escandente, que para você cultivar assim como trepadeira, né, tem que amarrar ela, tem que colocar alguma coisa para ela se segurar, porque ela não tem aquelas gavinhas, né, que se seguram sozinha, então você tem que acabar amarrando ela para manter ela certinha, né. E por causa da chuva ela acabou caindo. Mas é uma planta que o beija-flor ama, gente, ele gosta bastante, tá sempre aqui, né. Tá sempre aqui se alimentando do néctar do coração sangrento.
Então, meus amigos, sem ser o próximo vídeo, né, no outro, vai chegar algo bem interessante aqui que eu quero mostrar pra vocês. Algo que não se vê muito na internet, né, e que é o meu sonho de ter aqui há bastante tempo no jardim. E acredito que depois que vocês conhecerem também, vocês vão querer ter aí no jardim de vocês, porque é algo bem diferente, bem legal, né, e que nos próximos anos eu acho que vai ser sucesso aí nos jardins, nos nossos jardins aqui no Brasil. Então, o que vocês acharam dessas flores? Eu gosto bastante dos comentários de vocês. Deixa aqui os comentários para mim, né? Comentando sobre as flores aqui do jardim, que eu vou gostar de saber. E eu quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Toda quarta-feira, às 6 horas da noite, tem vídeo novo de lindas flores para o seu jardim. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!